A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nós desde ontem, começamos a Conferência da Juventude. Nós temos a alegria de receber aqui a missionária Regivane. Ela é da Segunda Igreja Batista em Salgueiro. Eu queria convidar ela aqui para a gente estar passando a palavra para ela. Ela estará mais uma vez ministrando a palavra, estará à noite também com a gente. Hoje é o dia do jovem batista, Todos os jovens batistas, os jovens da nossa igreja estão de parabéns, À noite estaremos também celebrando esse momento, agradecendo a Deus pela vida de cada jovem. Vamos orar. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé, para a gente orar. Logo após a palavra, nós teremos a escola bíblica, viu? Normalmente, só lembrando aos irmãos. Vamos orar. Queria que você estendesse suas mãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos pela vida da nossa irmã, a missionária Regivane, ó Deus. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, a falar aos nossos corações através da vida dela. Que o Teu Espírito Santo esteja capacitando nesse momento, ó Deus, e que também esteja, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos receber a Tua palavra, possamos ser edificados e também possamos ser obedientes à Tua vontade. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Uma honra. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém. Coisa boa, que alegria estarmos em mais um dia na presença do Senhor e na presença do povo do Senhor. E hoje eu quero conversar com você sobre vida na vida. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no primeiro capítulo, capítulo 1. Nós leremos os 3 versículos iniciais. Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. Amém? A minha versão, a NVT, e a palavra do Senhor diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, a palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, somos do Senhor. E pedimos a ti a orientação, sobretudo o poder e presença, que sobre nós venha a tua bênção, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, alguém já disse que fácil é começar, difícil mesmo é continuar. E muito mais difícil, então, é concluir. Pensando nisso, com certeza você pode relembrar na sua história pessoal alguns projetos inacabados, sonhos que você deixou pelo caminho, projetos, ideias, fios que ficaram à mercê, que ficaram ao longo da história, mais ou menos aqueles caminhos que foram percorridos, não na totalidade. E quando nós olhamos para trás, nós lamentamos por alguns, esquecemos outros, mas a verdade é que precisamos continuar o que for e sermos, obrigada minha querida, e sermos pessoas não apenas do início, não apenas do começo, mas do desenvolvimento, do avanço, visando então uma conclusão. Eu e você precisamos ser aqueles que continuam. E na nossa vida cristã, nós começamos a jornada com o Senhor. Um belo dia, alguns têm a data, outros não. Mas um belo dia aceitamos a Cristo, levantamos a mão, viemos à frente, a igreja orou por nós e começamos uma caminhada. Mas eu não sei quanto tempo há desse dia que você começou a jornada até hoje. Mas independente desse espaço, o chamado do Senhor é para que você, é para que eu, é para que nós continuemos um desenvolvimento, uma caminhada, uma jornada com o Senhor. E esse ponto é o ponto do desafio. Esse ponto é o ponto do que há mais importante que precisamos desenvolver após a aceitação, após a entrega ao nosso Senhor das nossas vidas. Nós começamos a frequentar uma boa igreja, mas há um momento em que nós somos desafiados a avançarmos,
avançarmos. Então, como nós, em Deus, podemos ir além desse ponto que já estamos? Como nós, Igreja do Senhor, podemos avançar e acelerar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas? O Salmo, capítulo 1, ele é um poema que você conhece muito bem e que demonstra então a importância de nossas escolhas, boas escolhas, e como essas escolhas, elas influenciam, elas mudam a nossa trajetória, elas mudam o nosso destino, o nosso desenvolvimento. É um salmo que possivelmente foi escrito por Davi, assim como muitos dos outros salmos, e reforçam a ideia das diferenças das escolhas boas, daquelas que são ruins, aquelas que não nos servem. Ou seja, é um bom modo de melhorar a nossa vida. É um bom modo de melhorar a nossa jornada. E respondendo à pergunta, como eu e você podemos ir além em Deus? A primeira coisa que eu quero pensar junto com você é que na nossa vida, para irmos além, começamos a pensar na nossa vida pessoal e precisamos deixar o pecado. No versículo inicial, versículo 1, a palavra fala o seguinte, que feliz, bem-aventurado, aquele que tem muita alegria. Ele é uma pessoa que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. É alguém que não ouve os ímpios, não ouve os perversos. Quem são os ímpios? Quem são os perversos? É aqueles que possuem um comportamento negativo que desfavorece outros, seja por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de atos, por meio de provocações. E os pecadores? Os pecadores são aqueles que erram intencionalmente o alvo, que ultrapassam os limites proibidos, que transgridem. E os zombadores? Em outra versão fala escarnecedores. São pessoas orgulhosas, pessoas convencidas que agem com extrema arrogância. E de repente, a palavra nos dá um raio-x de nós, de como nós éramos antes do Senhor, daquilo que praticávamos antes do Senhor. Em um grau maior ou em um grau menor, tanto você quanto eu fazíamos tais coisas. Tanto você quanto eu éramos pecadores, praticávamos o mal e, portanto, estávamos longe de Deus. Então, um belo dia, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou para si. E agora nós temos um caminhar constante em sua presença. Você está aqui hoje, isso é uma prova de que você deseja esse caminhar com o Senhor. É uma prova de que aquele dia em que você levantou a mãozinha aqui à frente, anunciando a todos que estava entregando a sua vida ao Senhor, não foi apenas naquele dia. Você continua persistindo nessa caminhada. Mas eu e você ainda precisamos de uma vigilância constante sobre as nossas vidas. Porque nós entramos em um processo de santificação. Nós entramos em um processo que precisamos lapidar a nossa vida constantemente. Nós não nos tornamos 100% santos no dia em que aceitamos ao Senhor. Então começamos uma caminhada e essa jornada, ela progride. Essa jornada, ela é permanente. Eu e você temos áreas em nossas vidas que precisamos de um refinar do Senhor. Há áreas que vão ficando sutis. Aqueles pecados mais escandalosos, aqueles erros mais grotescos, de cara o Senhor nos mostrou e pela misericórdia e graça do Senhor, Ele mesmo foi lapidando a nossa existência. Ele mesmo foi lapidando a nossa alma. Mas à medida que o tempo passa, à medida que os anos avançam, os nossos pecados, eles vão ficando quase imperceptíveis. Eles vão ficando quase sutis. E há um belo dia em que nós chegamos e pensamos, uau, eu sou demais. Não há nada de errado comigo. Está tudo bem. Olha quanto eu avancei. E sem desmerecer o seu avanço, eu espero que você tenha avançado. Mas todos os dias, queridos irmãos, nós temos o pó do mundo que tenta grudar nos nossos pés. Nós temos aqueles pecados que eles são quase esquecidos, mas eles estão lá e precisam ser confessados, e precisam ser tratados, e precisam ser abandonados. Mas à medida que nós crescemos no Senhor, o Senhor mesmo vai lançando luz sobre essas áreas das nossas vidas que precisam também de conserto. E é nesse momento onde o Senhor quer nos fazer cada vez mais parecidos com o
próprio Filho, com o próprio Senhor Jesus. Porque quando Ele nos resgatou com esse propósito, de nos transformar à imagem e semelhança dEle mesmo. Isso foi perdido no Éden, mas foi resgatado, a possibilidade foi trazida de volta em Cristo Jesus. E eu e você, como aceitamos o Senhor Jesus como o dono das nossas vidas, agora nós temos o modelo, nós temos o referencial, nós temos o alvo para o qual devemos olhar permanentemente e dizer: Senhor, tudo bem, isso eu avancei, isso eu deixei para lá, isso eu não faço mais, mas ainda há algo na minha vida que não está parecido com o Senhor. Eu ainda tenho uma língua que não parece com o Senhor. Eu ainda tenho mãos que não parecem com o Senhor. Eu ainda tenho um pensamento que não parece com o Senhor. Ainda há um sentimento em mim que não parece com o Senhor. Então nós precisamos voltar ao Senhor e dizer: Senhor, muda a minha vida. Senhor, me ajuda a deixar isso que parece tão sutil. O meu pastor não sabe, o meu líder não sabe, a minha família não sabe, mas o Senhor sabe. E o Senhor precisa tocar em mim. E o Senhor precisa resgatar isso de dentro de mim, porque sozinho eu não dou conta. E é nessa hora então que o Senhor, por misericórdia, faz o seu processo em nossas almas. O Senhor, Ele nos transforma no processo de santificação. Ele nos justifica imediatamente, mas nos coloca agora em rota de santificação. E a santificação é isso que Ele faz todos os dias em nossa vida. É isso que Ele faz todos os dias nos nossos pensamentos, no nosso sentimento, na nossa conduta, todos os dias. E é nessa hora também onde o Senhor, Ele coloca pessoas ao nosso redor, que vão caminhando conosco. A igreja, pessoas dele que vão tratando a nossa alma, pessoas de confiança que vão ministrando sobre a nossa vida e assim nos ajudam nesse processo de santificação. E em especial nesse processo de santificação, o Senhor pode usar também uma estratégia que nós estamos caminhando como igreja do Senhor, não só enquanto Batista Emanuel, mas enquanto igreja de Cristo na face da terra, que se chama discipulado. Em especial o discipulado 1 a 1, que é esse lugar íntimo, onde duas pessoas, elas caminham juntas para ministrarem vida na vida. É um encontro no qual o Senhor, Ele tem mais uma oportunidade de usar um dos servos dele, para ministrar vida dele em outra vida. Então, no processo de discipulado, o Senhor Jesus nos ajuda a nos desapegarmos de coisas inúteis, tanto dentro quanto fora da nossa realidade. Então, tudo o que eu faço, tudo com o que você faz, tudo com o qual você se relaciona, como você conduz a sua vida, as suas reações, as suas intenções, as suas percepções precisam de um toque refinado do Senhor. Precisam da mão do Senhor. Precisam das marcas do Senhor. Tudo em sua vida. Não pense que há uma área que é mais importante para o Senhor e há uma área que é menos importante, que o Senhor de repente nem viu e faz de conta que está tudo bem. Não! Toda a nossa existência interessa ao Senhor. Aquilo que você considera menos importante, menos significante, prevalece aos olhos do Senhor. Então toda a nossa vida ela precisa ser transformada, a exemplo da palavra em Romanos 12. Toda a nossa existência, queridos irmãos, precisa ser lapidada, tocada pelas mãos do soberano Senhor. O Senhor, Ele não quer transformar apenas uma parte da nossa vida. Ele não quer apenas o seu domingo. Ele não quer apenas a sua manhã. Ele não quer apenas 2 horas do seu tempo. Mas Ele quer olhar para você. E os olhos dele já estão em você. Quer você queira, quer não. Mas Ele quer que agora os seus olhos se voltem para Ele. E os seus olhos só podem ser voltados e se voltarem a Ele quando eles forem olhos santos. E para serem olhos santos, eles precisam dos olhos do Senhor. E é nesse momento que Deus pode usar os seus servos para nos trazer à consciência algo que eu sozinho não consigo dar conta. É nesse momento onde, no processo de discipulado, inclusive, o Senhor nos conduz a uma exposição das nossas fragilidades. E, querido, o discipulado, ele é um processo um pouco mais criterioso. Porque eu sinto como uma pessoa de Deus, que tem interesse na minha vida, que tem desejo que eu avance, que eu cresça nesse processo de santificação. E essa pessoa sendo usada por Deus, debaixo da autoridade de Cristo, ela ministrará à minha vida aquilo que vem da parte do Senhor. E pode tocar em áreas que me deixam refugiada em mim. Ela pode tocar em áreas que me incomodem.
áreas que doam em mim, áreas que eu não gostaria de expor, porque não é agradável falarmos sobre os meus pecados. Concordam? Não é agradável. Dói, nos expõe, nos envergonha. Nem sempre é fácil. E no processo de discipulado, como é um processo íntimo, debaixo da presença do Senhor, eu preciso saber que ali também é um lugar que não precisa ser apenas angustiante, não precisa ser apenas doloroso, mas precisa e deve ser um lugar de avanço, um lugar de abandonar esses erros, esses pecados mais sutis, aqueles pecados que me fragilizam e me impedem de viver o além de Deus, me impedem de viver um crescimento no Senhor, me impedem de viver uma vida realmente exposta na presença do Senhor, porque não se engane, tudo aquilo que nós escondemos, ele tende a crescer. Os nossos pecados de estimação, eles tendem a aflorar em algum grau da nossa vida e sempre atrapalham a nossa lida com o Senhor, sempre atrapalham a nossa relação com Ele. Então muitas vezes não estamos totalmente expostos diante do Senhor porque temos vergonha de nós mesmos e mascaramos isso com outros nomes, mascaramos isso com falta de tempo, mascaramos isso com a rotina da vida, mascaramos isso porque o irmão não me tratou bem, mascaramos isso porque a igreja é longe, mascaramos isso com diversas desculpas, mas lá no fundo há uma desculpa maior, o nosso pecado de estimação, aquilo que nós não conseguimos abandonar, aquilo que nós não conseguimos confessar. E a Bíblia diz: confessem seus pecados a Deus para receber perdão, e confessem uns aos outros para receber cura. É um processo de cura da alma, é um processo de restauração. E Deus não nos quer pela metade. Deus não quer filho capengando, filho doente. Deus quer filhos saudáveis. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quando o seu filho apresenta uma febre, apresenta uma dor de barriga, apresenta uma dor de cabeça, opa, chama o SAMU, vai ao médico. Porque nós nos preocupamos com os nossos filhos. Não gostamos que os nossos filhos adoeçam. Preferíamos nós adoecer a eles. Com certeza, Deus que é Pai, Ele não quer que sejamos filhos doentes. E o pecado, Ele nos adoece. E o pecado não confessado nos mata. O Senhor, Ele tem interesse em que abandonemos o que precisa ser deixado para trás. Isso não quer dizer que vamos sair do mundo. Isso não quer dizer que vamos deixar essa esfera terrena. Mas quer dizer que aquilo que há em mim, que não é de Deus, isso sim, precisa ser abandonado. É uma consciência do que me serve, é uma consciência do que não serve. E isso é uma lavagem individual na nossa própria existência, é uma lavagem na nossa própria vida. E quando eu faço isso aliado a alguém que tem interesse no meu avanço, claro que eu posso confiar que o tratamento de Deus vem. Claro que eu posso confiar que o bem do Senhor chegou à minha vida. Porque ainda que essa pessoa, debaixo da autoridade de Deus, me traga uma suposta ferida, ainda assim, ela tem interesse que eu funcione. Ela tem interesse que eu dê certo. Ela tem interesse em que eu cresça. Davi tem uma fala linda no Salmo 141, versículo 5. Olha o pedido de Davi a Deus. Firam-me os justos, será um favor. Vou repetir. Firam-me os justos e será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recusa. Olha que maturidade. Olha que mentalidade avançada de você parar diante de alguém que é justo, que está debaixo da autoridade de Cristo e dizer, pode me ferir, porque eu preciso avançar. E o que você está fazendo é um favor para mim. E lembrando aquela palavra que falamos hoje, que muitas vezes nós somos muito morfinos, somos muito sensíveis. Se alguém chegar e falar algo que está errado em mim, cuide da sua vida. Se importe com a sua vida, porque da minha vida cuido eu. E Deus cuida de todos nós. E nós ficamos arredios, nós ficamos ouriçados, porque não queremos dar direito a alguém de estar tocando em áreas que não queremos que sejam tocadas. Mas é um arrumar frequente de casa, queridos. Hoje mais cedo falávamos na casa da nossa querida Micheline de como nós
conseguimos arrumar a casa para recebermos visitas. E nós fazemos isso muito bem, é um motivo de honra. Mas eu e você precisamos arrumar a nossa casa interna todos os dias. Precisamos arrumar a nossa existência todos os dias, arrumar o nosso coração todos os dias. Por quê? Porque em nós não habita uma visita. Em nós habita a presença santa do Espírito que é santo. Então, se Ele é santo, importa que o lugar que Ele habita também seja santo. E não será santo se houver um pecado, se houver uma mancha não confessado. E aí você pode colocar as mãos na cabeça e dizer: meu Deus, eu não posso pecar, querido. Eu e você vamos errar enquanto existirmos. Eu e você estamos passíveis ao erro. Agora eu e você também somos chamados a um lugar de confissão permanente. De dizer: Senhor, isso eu errei, isso eu pequei, não foi de acordo com a tua vontade. Falei o que não devia, pensei o que não precisava, senti o que não queria. E agora eu estou diante do Senhor confessando o meu erro e pedindo: Deus, me ajuda. E se o Senhor quiser usar um justo para me ferir, um justo para me corrigir, usa. Usa, Senhor, porque o Senhor me fará um favor. O Senhor me trará crescimento. Então precisamos arrumar a casa todos os dias e nos livrarmos daquilo que nos atrapalha para alcançarmos o que Deus deseja. E nesse processo de discipulado, isso tem potencial de explodir. Isso tem potencial de avançar. Quando esse processo de discipulado, ele acontece em duas bases. No processo da transparência e no processo da sinceridade. Dentro desse processo de discipulado que nós, como igreja do Senhor, pela face da terra, estamos vivendo, eu preciso ser transparente com o meu discipulador. Eu preciso trazer à tona aquilo que o Senhor já colocou em mim, que eu sei que é errado. Porque lá no fundo, cada um sabe a área de fragilidade. Nós podemos não admitir, podemos desgostar, mas sabemos. É nesse momento que o Senhor me dá a oportunidade de dizer: meu irmão, foi difícil. Meu irmão, deu ruim ontem. Ah, meu irmão, eu fiz isso, isso, isso. Debaixo da autoridade de Cristo, confessar aquilo que nos afeta na relação com o Senhor. Então, um dos princípios do discipulado, que como igreja do Senhor nós podemos viver, é exatamente a transparência. E essa transparência, ela parte da sinceridade, do sem cera, não ter nenhuma cera, ao ponto de mostrarmos a nossa alma tal qual ela é. E muitas vezes ela não vai estar tão linda quanto vocês estão hoje, belíssimos na casa do Senhor. Muitas vezes ela não vai estar maquiada, penteada, perfumada. Muitas vezes ela estará suja, imunda e precisando de uma limpeza do Senhor. Mas dentro do discipulado, no processo de confiança, eu consigo entregar aquilo que eu preciso entregar em confissão a Deus e receber dele assim tratamento. E receber dele assim também crescimento. E nesse correr, nesse modo contínuo do discipulado, também há um outro princípio que eu quero compartilhar com você, que é exatamente da confidencialidade. No discipulado, é um espaço de confiança, é um espaço de transparência, e já que é um espaço de confiança, um espaço de transparência, precisa ser também um espaço de confidencialidade. Então, aquele irmão que ouviu de mim com uma confissão, que ouviu de mim um pedido de ajuda, um pedido de restauração, ele tem comigo agora, não só a aliança em Cristo Jesus, mas o compromisso de me proteger. O compromisso de me ajudar, sim, a avançar, a crescer, mas de não expor a minha vida. De não colocar a minha vida no outdoor. Mas de ter o carinho, o cuidado, a atenção, a delicadeza de me ajudar segundo o que Deus quer para mim, que Ele entende que seja. Então Ele não vai me expor sem necessidade. Ele não vai me expor de todo jeito. Nem fazendo aquilo que muitas vezes nós temos hábito de fazer. Ô irmão, sabe o que acontece? Olha, eu vou compartilhar, mas é para você orar, viu? É só para você orar. Olha, aconteceu isso e aí eu exponho a vida do outro, eu falo da vida do outro sob o critério da oração. Não, irmão, isso é fofoca. Isso é maledicência. Isso é exposição. Isso não tem nada a ver com um desejo genuíno de oração. Então, dentro do processo de discipulado, eu preciso, de fato, proteger o meu irmão. Proteger nas suas fragilidades, nas suas limitações. E se houver algo que eu não posso tratar, se houver algo que eu não posso ajudar, você, diante do seu irmão, você pede: olha, meu irmão, eu não posso lhe ajudar nisso. Você me autoriza a falar com o meu pastor, com o meu líder, porque eu não estou conseguindo lhe ajudar. Eu não estou conseguindo chegar onde nós precisamos. Então me autorize. E debaixo de uma autorização, vocês evitam teias
de fofoca, evitam teias disfarçadas de oração e conseguem, então, chegar a um outro nível de crescimento, formando uma rede de confiança e uma rede de manutenção da irmandade, porque nós somos irmãos. E irmãos não falam mal dos outros. Irmãos não detonam uns com os outros. Irmãos não chegam em casa falando porque o irmão A, porque o irmão B, porque o irmão C, porque o pastor, porque a igreja. Não. Quando nós fazemos isso, nós matamos a igreja do Senhor para aqueles que estão nos ouvindo, inclusive. Então, infelizmente, historicamente, nós sabemos de como aqueles pais, às vezes tão insatisfeitos, às vezes cheios de amargura, de rancor, de ódio, chegam em casa e ou no caminho mesmo com os seus filhos, eles vão falando do que sabem de errado, do que veem de errado, e os seus filhos pequenos, adolescentes, retêm toda aquela ira, toda aquela amargura, e quando eles crescem, eles não querem esse negócio com a igreja não, viu? Eu ouvi o meu pai reclamar a vida toda, eu ouvi minha mãe chorar a vida toda, eu não quero esse negócio para mim não, viu? Quem nunca ouviu um testemunho como esse? É frequente, infelizmente. Por isso, se nós temos dores, queridos, e nós temos dores, o Senhor, Ele é o maior interessado em nos curar, porque Ele veio para curar as nossas feridas, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e Ele tem o remédio que nos cura. Ele é o remédio que nos cura. Então Ele cria espaços, Ele cria momentos, Ele cria desígnios próprios para nos ajudar a sairmos desse lugar de dor e a enfrentarmos as nossas dores agora com mais coragem e em companhia. Portanto, o discipulado é uma estratégia que nos ajuda a mantermos a nossa vida saudável e crescermos como filhos em Deus. Então, como a nossa vida ela pode ir além em Deus? Deixe o pecado. Abandone o pecado. Cuide de sua vida pessoal. E o que mais? Abrace o melhor, ou seja, abrace a vida de Deus. No versículo 2 do Salmo 1, a palavra na boca do salmista diz, olha, eu tenho prazer na lei do Senhor. Ao invés de estar com pecadores, com zombadores, com escarnecedores, eu tenho prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito dia e noite. Eu medito dia e noite. A lei do Senhor para o salmista eram os primeiros livros, era a Torá, era tudo aquilo que Deus tinha deixado à época e deixa inclusive hoje para o nosso próprio ensinamento. Mas ele tinha um tempo particular. Qual era o tempo dele? De dia? De dia? De dia e de noite, ou seja, permanentemente. Ele tinha a lei do Senhor diante dele. Ele tinha as palavras do Senhor como um alimento. Ele tinha o que havia de mais valioso, porque não é apenas um deixar o pecado, abandonar para lá. Agora eu preciso substituir aquilo que antes era ocupado pelo pecado. Agora eu preciso ocupar essa área na minha vida. E eu vou ocupar com o quê? Eu ocuparei com a palavra de Deus. Eu ocuparei com aquilo que Deus quer que eu me alimente. E não só numa manhã de domingo na igreja, em comunidade. Mas todo o tempo. É um processo pessoal, é um processo individual. É um processo de interesse meu, de interesse seu. Em fazer com que a nossa vida ela seja cheia e preenchida daquilo que há de mais importante da vida de Deus por meio de sua palavra. Então há a vida de Deus na palavra de Deus. A presença de Deus na palavra de Deus. E no processo de discipulado, isso também é vivido. No processo 1 a 1, no processo de irmãos caminhando para chegarem mais adiante, para irem além na vida com o Senhor. É a palavra que vai determinar as consequências daquela relação. É a palavra que trará à luz aquela relação de irmandade. É a palavra de Deus. Por quê? Porque não se trata de opiniões pessoais. Não se trata de modismo, não se trata de estratégias humanas, não se trata do meu nem do seu querer, não se trata do nosso prazer, se trata daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer nos orientar, segundo a sua própria palavra. E para isso, Deus já a deixou escrita. Por quê? Porque eu penso que Deus sabia que nós teríamos problema de memória. E muitas vezes nós somos esquecidos. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Eu espero que os irmãos tenham 100% da memória. Mas muitas vezes nós esquecemos. E aí precisamos revisar, precisamos voltar à palavra de Deus. Porque é ela que nos confere graça. E é ela que nos ajuda a caminharmos e irmos além naquilo que Deus quer. E dentro desse processo de discipulado, dentro desse processo 1 a 1, nós somos como irmãos dirigidos pela palavra de Deus. E temos a necessidade de também vivê-la dentro desse processo de discipulado. Então, 1 a 1,
Um discipulador e um discípulo, eles compartilham a palavra como bússola para a existência. Ela é a base do discipulado. Ela é a base tanto do discipulador quanto do discípulo. Por quê? Porque o discipulado é um discípulo de Jesus, modelado pela palavra de Deus, discipulando outro discípulo de Jesus. Então todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Todos nós estamos na caminhada de santificação. E Ele vai nos usando, Ele vai uns aos outros lapidando. E é interessante como essa expressão, uns aos outros, aparece várias vezes no Novo Testamento. Várias vezes você a encontrará. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Caminhada com o Senhor não se faz sozinho. Caminhada com o Senhor se faz em comunidade debaixo da palavra de Deus. Ela é a métrica do discipulado. Para o discipulador, ela traz a vida de Deus. O discipulador precisa ter vida com Deus. De comunhão, de interesse, de disposição, de intencionalidade. E o discípulo, ele precisa ter a humildade para aprender. Ele precisa ter um coração ensinável, um desejo de aprender, um desejo de avançar. Se eu e você não tivermos um coração ensinável, o processo de discipulado no Senhor não acontece. Se eu e você não abrirmos o nosso coração e a nossa mente para recebermos o Senhor através da vida de outra pessoa, o discipulado não acontece. Eu e você podemos e precisamos ficar atentos a quem Deus usa para nos abençoar. A palavra de Deus, queridos, ela é o alvo das nossas vidas. Então ela precisa rechear todos os nossos conselhos, todas as nossas instruções, cada uma das nossas orientações. E dentro desse processo de discipulado, os dois darão valor à palavra. Os dois não falarão aquilo que querem, aquilo que acham. Mas o discipulador trará ao discípulo aquilo que ele precisa, segundo a palavra de Deus. Aquilo que ele precisa receber, segundo o que Deus quer. E claro, dentro desse processo de discipulado, nós falaremos sobre várias áreas da vida. Falaremos sobre casamento, sobre profissão, sobre família, sobre vida financeira, o que for necessário falar. Mas cada área dessa, ela é tocada pelo coração de Deus, ou seja, pelo que sai da boca de Deus. Cada área dessa, ela precisa ser recheada de Deus. Então eu não posso simplesmente, como discipuladora, vir e dar um conselho baseado no que o mundo acha, baseado naquilo que eu ouvi em um telejornal, em um site. Não, eu tenho que vir e ir baseada na palavra de Deus. Então se o meu irmão, se a minha irmã tem uma falta no casamento, o que a Bíblia diz a respeito do casamento? Se a minha irmã tem uma dificuldade, uma limitação na área profissional, o que a Bíblia orienta como princípio para isso? Como eu posso ajudá-la em um traço de caráter? Como eu posso ajudá-la a conviver melhor com os seus? Como eu posso beneficiá-la na sua vida com Deus através dos conselhos da palavra de Deus? Se para o salmista era dia e noite, para mim e você também não mudou. O tempo é o mesmo. Dia e noite, noite e dia. A palavra, ela precisa nos guiar. Ela não é apenas um momento em que eu abro, me encho e vou embora e me esvazio. O tempo todo ela precisa ecoar em nossas almas. O tempo todo ela precisa ecoar em nossos pensamentos. Caso contrário, queridos, o mundo nos dará alimento. E o alimento do mundo é o pior que você pensar. De baixo valor nutricional, 0, negativo. Mas se você quer um alimento reforçado, se você quer aquele prato de feijão e arroz caprichado, tem que ir à palavra de Deus. E tem que levar a palavra de Deus em qualquer ambiente onde você está. Inclusive dentro do processo de discipulado. Porque são duas pessoas que compartilham aquilo que Deus quer. Ou seja, compartilham a presença de Deus. Lembra a mulher samaritana ainda? Ela tinha vários problemas em sua vida. Ela tinha problema de relacionamento, estava no 6º casamento. Ela tinha problema em sua vida social. Ela estava em um horário que ninguém iria ao poço. Ela tinha problema espiritual, com dúvidas onde deveria buscar a Deus. Ela tinha problema na sua profissão. Aquilo era um serviço muito pesado para uma mulher fazer. Mas quando Jesus a encontra, Jesus não diz, olha mulher, 7 passos para você arrumar a sua vida amorosa.
10 passos para você conquistar o emprego dos sonhos. 3 passos para você avançar na sua carreira com Deus. Não. Sabe o que Jesus diz? Se você soubesse o dom, a dádiva, o presente de Deus, você pediria. Se você soubesse quem fala com você, você pediria e eu lhe daria água viva. É isso que nos muda, querido. É isso que nos transforma. É o que sai da boca de Deus. É o que jorra da boca de Deus. É o presente que vem dele. É a dádiva que vem dele. É a pessoa de Cristo Jesus. E aqui não há fórmula, não há segredo. O que há é a presença de Deus nos transformando mutuamente. Por isso que o ambiente da igreja é um ambiente tão valioso. Por isso que o estar em comunidade, o estar em coletividade é tão valioso. E essa mentalidade nós não podemos abandoná-la. Nós não podemos deixar para lá. Porque todas as vezes em que estamos em comunidade, em que estamos em comunhão e crescemos nesse lugar de comunhão, nós temos a chance de receber a palavra de Deus através da vida do irmão. Então quando o irmão vive a palavra de Deus, ele me inspira a viver também a palavra de Deus. Quando eu vivo, eu inspiro outros a viverem a palavra de Deus. E assim nós vamos ganhando musculatura espiritual. Assim nós vamos ganhando um desenvolvimento espiritual. E vamos avançando juntos na caminhada com o Senhor. Porque Deus não tem interesse em que um filho caminhe longe e o outro fique para trás. Deus tem interesse em que todos sejam salvos. Deus tem interesse em que todos avancem a linha de chegada. E para isso precisamos de ajuda mútua através da palavra de Deus. Esse momento onde alguém que tem a experiência de Deus, que colheu, que bebeu dessa fonte, ele derrama agora em outra fonte. Agora ele transformará a palavra naquilo que a palavra é: viva, eficaz, decisiva, penetrante, profunda e justa, segundo Hebreus 4:12. Então o discipulador, ele abre mão de si, reconhecendo quem é, desejoso e acreditando nesse processo de crescimento do discípulo. E nele ele investe, segundo a palavra de Deus. É um abrir mão de si altruísta. Um discipulador, um filho de Deus, que tem interesse em levar outros a crescerem, ele não pode ser egoísta. Ele não pode pensar no seu tempo. Ele não pode pensar em si mesmo. Ele não pode pensar em quanto ele precisa. Não. Ontem conversávamos com um casal, o irmão Sabino e a irmã Micheline, e de como esses processos, eles acontecem. O tempo todo nós temos programações secundárias, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos uma vida, mas essa vida ela precisa ser cheia do componente de Deus para que consigamos dar conta de tudo aquilo que Deus quer. Então o discipulador, ele não pode simplesmente dizer: eu não posso. Olha, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Amém? Eu posso passar fome, eu posso estar alimentado, eu posso estar desabrigado, eu posso estar alocado. Em Cristo eu posso todas as coisas. O tempo está apertado, a agenda está cheia, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu estou cansado, eu estou angustiado, mas em Cristo eu posso todas as coisas. E isso não é uma anulação da nossa humanidade. Isso não é uma anulação da nossa individualidade. Não. Isso é um acreditar, um entregar daquilo que somos a Cristo que tudo é. É isso, queridos. Esse é o processo de discipulado. E assim nós avançamos na vida com Deus. E nós vamos além. Nós vamos além, fortalecendo o outro e sendo fortalecidos pelo outro de maneira intencional. Então nós deixamos o pecado, tratamos a nossa vida pessoal. Nós agora investimos na nossa vida com Deus através de um abraçar daquilo que é melhor. E nós também crescemos, avançamos na vida com o outro. Veja no versículo 3, a palavra diz o seguinte: ele é como a árvore plantada à margem do rio. Aquele que lê a palavra, medita nela dia e noite, que já deixou os seus pecados, deixou todas as mesas de ímpios, e agora ele dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Esse é o nível que eu e você, claro, como cristãos, filhos de Deus, desejamos. É o nível da maturidade, do vigor, da abundância, tudo o que nós queremos na vida cristã. Sim ou não? Sim ou não? Não é apenas um maior, mas sobretudo ser mais forte. Não é apenas uma estatura física, mas uma estatura espiritual. Mas por vezes, queridos, nós não buscamos porque pensamos uma coisa: dá trabalho. Isso é muito trabalhoso.
E deixa eu lhe dar uma resposta. Dá sim. Dá trabalho. Crescer dá trabalho. Crescer dói. Crescer dói. Quem já teve filho que passou pela adolescência, de repente pode ter ouvido do seu filho uma queixa. Ah, paiinho, mainha, minhas pernas estão doendo. Quem já passou por isso? Minhas pernas estão doendo. E aí você fica preocupado. Meu Deus, o que foi esse menino caiu? Esse menino, o que foi que esse menino fez lá fora? O que foi que aconteceu com esse menino? E aí você leva ao médico e o médico olha para você e diz, não mãe, não pai, sossega. Isso é o crescimento. Os ossos estão crescendo. E crescer dói. Crescer dói. Crescer dói do ponto de vista físico e crescer dói do ponto de vista interior. Crescer dá trabalho. Mas nós só podemos dar fruto, nós só podemos alimentar o outro quando nós somos maduros, quando nós crescemos. Então, por que o seu filho de 5 anos não trabalha? Porque ele não tem maturidade. Porque ele não tem capacidade nem física, nem emocional, nem espiritual para dar conta de uma família, de uma estrutura maior. Ele não pode, ele não é maduro. Por que você não exige determinadas coisas do seu filho de 10 anos que você exigirá quando ele estiver aos 20 anos? Porque aos 10 ele não pode, ele não tem maturidade, ele não cresceu o suficiente. Mas como nós fomos feitos por Deus para crescermos, Deus não nos fez para ficarmos pequenos, bebês na fé. Deus fez para avançarmos, para chegarmos ao nível da maturidade, ao nível da frutificação. É esse lugar que precisa arder no nosso coração. É o lugar de dar frutos, é o lugar de gerar, é o lugar de alimentar outros. Porque quando nós amadurecemos, quando nós frutificamos, nós não comemos muitas vezes desse fruto. Então uma árvore, ela não come do seu fruto. A árvore frutifica para que outro venha, colha e se alimente. Eu e você como árvores de Deus, plantados à beira da água viva, nós frutificamos para que outros venham e se alimentem daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Recebam do que Deus plantou em nós e fez crescer para o bem de todos. É um lugar de crescimento para os outros. Então quando você cresce, meu irmão, quando você cresce, minha irmã, você cresce para abençoar outros. E o contrário também é verdade. Quando você decide não crescer, quando você decide não avançar, você deixa de abençoar quem está ao seu lado. Você deixa de alimentar quem está caminhando com você. E aqui pense em sua família, aqui pense em seus irmãos de igreja, aqui pense em seus colegas de trabalho, em seus vizinhos de rua. Todas as pessoas que estão ao seu redor, elas têm a possibilidade de serem alimentadas pela sua maturidade, pelo seu crescimento, ou elas têm a possibilidade de receberem da sua escassez, daquilo que você não produz. E nós não queremos ser árvores secas. Sim ou não? Nós queremos ser árvores frutíferas, árvores abundantes, árvores robustas. E isso é um desafio. Isso, de fato, é um nível que exige renúncia, exige escolhas diferentes, exige um dinamismo, mas o resultado vem. Os frutos aparecem. E é um dos melhores resultados do processo de discipulado, é o crescimento. Eu digo como alguém que já prova disso há 9 anos. Há 9 anos eu venho em um processo de discipulado na nossa igreja. Então eu sou discipulada diretamente pelo nosso pastor Ailton e pela esposa do nosso pastor, a irmã Azenilton. Então são quase 9 anos de discipulado contínuo para a glória de Deus e pela misericórdia do nosso Deus, em que eu sou tratada em áreas que eu preciso, em que eu recebo da palavra de Deus sempre e sempre, em que eu sou estimulada a um lugar de crescimento, a um lugar de avanço. E assim eu posso desaguar em outras vidas ao meu redor. E assim eu posso abençoar na medida do que o Senhor mesmo me confere, para que outros dele também recebam. Então o processo de discipulado, claro, é um processo de crescimento, onde nós nos beneficiamos mutuamente. E quando nós nos permitimos avançar por meio de um discipulado, queridos, muitos ganham. Muitos ganham. Então, por exemplo, aquela esposa que é rixosa, que reclama, que não para de murmurar, quando o Senhor começa a tratá-la, quando o Senhor começa a moldá-la a partir da palavra dEle, usando uma pessoa para trazer sobre ela bênção, claro que essa mulher, ela chegará em casa e abençoará o seu esposo, quando ela começar a tratar a sua boca, quando ela parar de reclamar do nascer do sol ao pôr do sol, quando ela conseguir encontrar satisfação, quando ela conseguir encontrar alegria, ela será bênção ou não na sua casa?
ela será bênção. O seu marido, ele será abençoado. Os seus filhos serão abençoados quando ela conseguir encontrar um lugar de prazer em Deus e parar de reclamar. Mas como ela saberá disso? Pela palavra. De que é melhor morar no deserto sozinho do que com uma esposa rixosa, reclamante. Então ela terá a oportunidade de avançar. E aqueles filhos que não honram seus pais, quando eles pela palavra são tratados e decidem avançar e crescer, esses filhos entenderão o princípio da honra a pai e mãe e estarão debaixo desse princípio, portanto receberão as bênçãos do princípio e viverão esse princípio todos os dias. Esses filhos serão abençoados, os seus pais com certeza serão abençoados, porque dormirão mais tranquilos, amanhecerão mais tranquilos, mais sossegados e todos são beneficiados. Aquele esposo em seu trabalho, ele abençoará aquelas pessoas lá. Mas não são crentes, mas são criaturas de Deus e que precisam do evangelho, como você foi alcançado um dia. E você é o canal de Deus naquele escritório, naquela loja, naquela empresa, naquele ambiente. Então você lapidado pela palavra, agora você tem chance de viver onde você está. Tem chance de crescer e abençoar quem está ao seu redor. E assim os frutos são colhidos. O seu crescimento significa o meu crescimento. O meu crescimento significa o seu crescimento. Todos crescendo significa o crescimento da Igreja Batista Emanuel. A Igreja Batista Emanuel significa o crescimento do reino de Deus. Percebe como precisamos expandir a visão? Às vezes nos limitamos em nós mesmos e achamos que não vai dar resultado a ninguém, não vai respingar em ninguém. Não se iluda, queridos. Tudo que você faz, de bom ou ruim, gera um resultado no mundo espiritual. A sua abstenção ou a sua ação gera um resultado no mundo espiritual. E eu penso que você, assim como a palavra diz, você quer crescer e quer avançar e quer frutificar. Então você precisa expandir a visão e não pensar apenas como um indivíduo, mas pensar como um reino de Deus que você é. Então você foi criado como um indivíduo para a glória dele, no reino dele. Você foi colocado nessa igreja para a glória dele, no reino dele. Então quando você vive todo o evangelho de Deus, onde você foi plantado, você frutifica na comunidade em que foi plantado. E você abençoa por meio de Deus a comunidade na qual você está. E nesse momento, nós entendemos que não crescemos sem ajuda. Por isso a importância do discipulado. Por isso a importância desse cuidado mútuo. Quando uma criança nasce, nós precisamos dar banho, nós precisamos alimentá-la, colocá-la para dormir, verificar se está tudo bem. E nós, na fé, também precisamos desse cuidado. Muitas vezes a pessoa, quando ela vem a Cristo, ela vem na fase adulta, ou ela vem andando por si só, ela vem aqui, nós olhamos e dizemos, é um adulto, é um jovem, ele vai dar conta. Olhamos, por não vê-lo tão frágil, tão bebê, nós achamos que ele dá conta sozinho, mas não dá, queridos. Ainda que ele tenha se convertido aos 100 anos, não se engane, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma ajuda para crescer, para avançar, para amadurecer. E todos nós, durante toda a nossa existência, precisamos de pessoas que nos ministrem a palavra de Deus. Precisamos de pessoas que desaguem em nós o crescimento que Deus quer que tenhamos como um corpo dele, tendo um genuíno interesse uns pelos outros para crescermos, para avançarmos. Nesse processo, o discipulado, ele é essencial. E nesse processo, o pequeno grupo, aquele tempo em que nós vivemos em comunhão com os nossos queridos irmãos, de forma mais intensa, de forma mais calorosa, de forma mais contínua, também é fundamental. Porque num pequeno grupo eu consigo ver o meu irmão. Então aqui de repente a igreja com 100 membros, 150, 200 membros, em um domingo à noite você nem sabe quem faltou. Você nem sabe se o irmão estava com uma expressão triste ou alegre. Você nem sabe se o irmão estava com o braço quebrado, com a perna quebrada. Você não sabe, porque você não teve condições físicas de visualizá-lo. E você vai passando semana após semana, você não se dá conta se João veio, se Maria não veio, como está a família de Antônio, como está a família de Francisco, você não sabe. Mas num pequeno grupo, você tem condição de sentar à frente do seu irmão e perceber, você está tão triste, o que foi que houve? Vamos orar juntos.
Deixa eu caminhar com você. Me dê sua mão. Vamos compartilhar aqui um tempo da palavra do Senhor. No pequeno grupo, nós somos vistos e cuidados. No pequeno grupo, nós somos aninhados, nós somos amados. Nós recebemos de Deus uma porção extra para avançarmos, para crescermos. No pequeno grupo, eu consigo compartilhar o meu coração. Eu consigo compartilhar as minhas dúvidas, que no domingo à noite não é possível, enquanto o pastor Ricardo ministra a pregação. Eu não posso interromper o pastor Ricardo e dizer, pastor, eu estou com uma dúvida. Não posso. Mas no pequeno grupo eu posso. No pequeno grupo eu tenho chance de dizer, não entendi, me ajuda. No pequeno grupo eu tenho chance de servir. Aqui eu faço parte da multidão num domingo à noite. Mas no pequeno grupo eu sou membro ativo. E aí eu vou, levo a palavra, eu compartilho o louvor, eu oro, eu dou os avisos, eu levo o lanche, eu arrumo a casa, eu arrumo as cadeiras. No pequeno grupo eu tenho chance de trabalhar aquilo que Deus já colocou sobre a minha vida. Eu tenho chance de abençoar o meu irmão nos dons, nas habilidades e nos talentos que Deus já depositou sobre a minha vida. Nesses ambientes, eu tenho chance de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Oceania, eu quero ir para a Ásia. Mas deixa eu ir aqui logo à casa do meu irmão. Deixa eu chamar o meu vizinho antes. Porque se eu não conseguir ministrar no lugar mais perto, onde eu estou inserida, não pense que eu farei isso na África. Não pense. Não pense que eu farei isso na Ásia. Não pense. Não pense que eu farei isso na Europa. Não pense. Se eu não conseguir ser boca de Deus onde eu estou, eu não farei isso em mais lugar. Não farei isso em mais nenhum lugar. Se eu não conseguir ser boca de Deus para os meus mais chegados, por que eu abrirei a boca para aqueles que eu nem conheço? No pequeno grupo, no processo de discipulado, eu sou levada, estimulada, cutucada a avançar. E ainda cheia de dor, ainda resistindo, mas eu sou tocada em amor para dizer, vai, vai. Lembra quando Jesus enviou os discípulos? Vão, não precisam levar nada, vão, preguem o evangelho, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus é chegado, vão e anunciem, vão. Mas Senhor, a gente te conheceu ontem, vão. Quando um membro avança, queridos, é um sinal de crescimento para o reino de Deus, de expansão da visão de onde nós estamos inseridos. Não é simplesmente um ir e voltar para casa. Recentemente eu ouvi uma pessoa não evangélica, uma pessoa católica, e essa pessoa falava de como admira os evangélicos em todo esse movimento. Houve um falecimento perto, próximo, e a pessoa disse, olha, como foi bom ver a igreja atuando assim, acolhendo, sendo tão irmã, sendo tão próxima. Isso foi um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que não faz parte da membresia do corpo de Cristo, diretamente de uma igreja evangélica. Mas ela percebeu o que nós, dentro do corpo, muitas vezes não percebemos. O potencial que temos de acolhimento, de recepção. O acolhimento em perceber o outro, em notar o outro. Em ser irmão do outro. Não apenas em uma saudação, não apenas em um bom dia, mas em um olhar mais atento, de um olhar mais apurado. E não é apenas para ver qual a roupa ele veste, não. Mas é para ver, você está bem? Você realmente está bem? Eu acho que o seu rosto está um pouco inchado. O que foi que houve? Mas eu só consigo isso na aproximação. Eu só consigo isso em ambientes que me proporcionem intencionalmente esse propósito. Então, um pequeno grupo, ele traz essa proposta de comunhão, de adoração, de evangelismo, de crescimento, de formação de pessoas, de cuidado mútuo. É um meio mais eficiente de fazer discípulos. É um meio por relacionamentos. Cristo se relacionou com os seus discípulos após um tempo de relacionamento. Então ele disse, vão se relacionar com outras pessoas. E assim vocês farão mais e mais discípulos. É por meio de relacionamentos. É por meio da vivência. É por meio da nossa humanidade. A nossa humanidade foi dada exatamente para sentirmos o outro e repassarmos Cristo em nós para o outro. A nossa humanidade, ela não pode ser perdida em meio a um mundo que nos provoca tanto a tecnologia. Máquinas não sentem.
Máquinas não detectam a emoção, o sentimento, o espírito. Não. A nossa humanidade é uma dádiva de Deus para aproximar o outro. A nossa humanidade é um reflexo do Deus homem que veio à terra para nos trazer dignidade. E Ele quer nos trazer crescimento. Por isso, não podemos cuidar uns dos outros à distância, amados. Não. Você já criou filho online? Alguém já criou filho online aqui? Nós não criamos filhos online. Nós não criamos filhos à distância. Eu não posso colocar o meu filho lá na tela, ficar do outro lado da tela e dizer, filho, assim, assim. Não, eu tenho que sentar no chão com ele. Eu tenho que me sujar com ele. Eu tenho que sair à rua com ele. Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que falar ao coração dele. Eu tenho que escutar as suas dores. Ainda quando eu ouço e digo, meu Deus, quanta meninice. Mas eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que estar perto. Eu tenho que cheirá-lo. Eu tenho que tocá-lo, abraçá-lo. Não se cria filho à distância. Portanto, não se faz discípulo à distância. Não se faz filho de Deus à distância. Prova é que o Deus Pai veio ao mundo, se tornou humano, sentiu as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas lutas, mas sem pecado. Ele se fez homem para nos mostrar quanto próximo Ele queria ficar de nós. E nós muitas vezes queremos abençoar o irmão à distância. Não há problema, irmão, você pegar o telefone e orar à distância. Mas se possível, vá à casa dele. Chore com ele, ria com ele, sente com ele, sofra com ele, se alegre com ele. Não há problema na impossibilidade geográfica você fazer algo por ele à distância. Mas quando o Senhor lhe permitir, o abrace. Mas o abrace com vontade. Pegue na mão com vontade. Não pegue aquele aperto de mão que parece que pega só as unhas, não. Pegue com ânimo. Mostre firmeza. Diga, meu irmão, a força de Cristo em mim, eu quero que seja para você também. O Deus que habita em mim, eu quero que mude a sua história também. O Deus que eu conheci não foi fantasia, não foi história de criança, não foi fábula, foi verdade. E esse Deus que me fez quem eu sou, que eu quero que mude a sua história também. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E é assim que Deus nos quer, fazendo discípulos, sendo e fazendo de perto os seus filhos. Então, como em nossa vida com Deus, nós podemos ir além. Deixando os nossos erros, os nossos pecados, cuidando da nossa vida pessoal. Abraçando o melhor, que é a vida de Deus pela palavra de Deus. Crescendo uns com os outros. Assim nós podemos trazer a vida de Deus na vida pessoal. E derramarmos essa vida de Deus na vida de tantos outros. Em tantas outras pessoas. Porque é o melhor modo, queridos, de continuarmos avançando ainda mais. É o melhor modo de não pararmos. É o melhor modo de caminharmos mais e mais eficientemente. Se pararmos, nós já retrocedemos. Se pararmos, não deixamos apenas de avançar, nós regredimos. O simples fato de parar significa uma regressão. Então, se você de repente parar de estudar, você não apenas deixa de avançar, não avança, como você regride, porque todos os dias recebemos inúmeras informações novas. Então, na vida com o Senhor, nós precisamos sim, não apenas saber fazer, mas entender que Deus nos chamou para vivermos em meio a uma comunidade que precisa amadurecer, que precisa avançar para a frutificação. E nesse tempo, o Senhor vai usando uns e outros, e todos, para lapidarem uns aos outros mutuamente, e gerarem assim um ambiente propício à presença do Senhor, propício a uma intimidade mais e mais eficaz, mais e mais profunda com o nosso Deus. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é nos deixarmos ser moldados por Cristo Jesus, pela vida de Cristo Jesus. Vivermos a vida de Cristo Jesus em comunidade, uns com os outros, e chegarmos assim à maturação. E esse é o meu desejo para você, igreja do Senhor, que assim avancemos para a glória dele. Deus nos abençoe.